Boa noite, gente. Vamos retomar, então. Na aula passada, antes do carnaval, nós ficamos com administração direta e indireta. Não foi isso? Eu acho que foi o ponto que a gente parou. Salvo engano, se eu não tiver certa, me corrijam, tá? Mas nós chegamos a falar sobre descentralização, sobre desconcentração. Eu vou retomar desse ponto, já que tem um tempinho que a gente se encontrou, para a gente prosseguir, tá certo? Lembrando que a gente está falando da organização da administração pública, focando no conceito de administração direta e administração indireta. Nesse ponto, nesse momento, a gente está focando no poder executivo. Então, nosso estudo é o estudo da organização da administração, mas aqui a administração entenda-se como o poder executivo. Como é que o poder executivo ele se organiza? Como é que o poder executivo, de acordo com a Constituição Federal, ele vai aí se organizar em termos de administração? A doutrina diz o seguinte, que a atividade administrativa, ela pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. E o que a gente entende com essa expressão, atividade administrativa sendo prestada de forma direta? Ao encontrarmos na nossa prova a expressão administração direta, nós estamos diante do que a doutrina chama, e na verdade o que a Constituição assim também estabeleceu, dos entes federativos ou entes políticos. Então, a administração direta, ela é formada pela União, pelos chamados Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, lá em Constitucional, quando vocês estudam a organização do Poder Executivo, vai lá no artigo 18, se não me engano, já disse que eu sou péssima em termos de artigo, mas está lá dizendo o quê? Que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel da União, Estado, DF e dos municípios. O que significa dizer isso? É como o nosso país, né, que é um Estado federal, como é que ele é formado. E lá também está dizendo que eles são autônomos e independentes. O que significa dizer isso? Qual a importância disso na prova de constitucional e na prova de direito administrativo? Significa dizer que se eu digo que eles têm autonomia, não há relação hierárquica. Ou seja, boa noite, querida, não há relação hierárquica. A União, esqueçam a prática, mas a União, ela não é hierarquicamente superior aos estados, não é hierarquicamente superior ao Distrito Federal, que também não é hierarquicamente superior aos municípios. Tanto que eles têm autonomia e são entes autônomos e independentes entre si, que quando nós encontramos, por exemplo, uma situação de exceção, as Forças Armadas, elas não são hierarquicamente superior à Polícia Militar, nem à Polícia Civil. Por mais que eles façam parte, protegem a soberania do nosso país, não existe relação hierárquica. Tanto que, se for necessário, numa situação de exceção, como essa que nós estamos vendo aí, a questão do Rio de Janeiro, a chamada intervenção federal na segurança, é necessário que nós tenhamos vários procedimentos previstos na Constituição atendidos. Ou seja, por mais que seja um decreto lá do presidente da República, precisa passar pelo crivo do Senado Federal, como já passou. Por que isso? Porque não pode o Exército chegar no Rio de Janeiro e dizer, agora quem está mandando sou eu. Não pode. Só se o governador assim o determinar, ou seja, se eu tenho as chamadas forças-tarefas, e aí existe a ação conjunta, ou como aconteceu numa situação excepcional e dentro das hipóteses previstas na Constituição, que inclusive nós sabemos que essa intervenção federal está sendo e vai ser bastante questionada. Não estou aqui falando da inexistência, a questão da necessidade ou não de medidas mais severas no Rio de Janeiro. Não é isso. Realmente, para se combater o crime organizado, em alguns momentos, são necessárias determinadas medidas. Mas o grande problema não é estabelecer a intervenção federal, é como ela está sendo proposta, é como as coisas estão acontecendo.
tá? De uma hora para outra, ou seja, sem uma análise, sem um planejamento, você tem aí, tá? Logo após o carnaval, uma notícia dessa, de intervenção federal, que traz consequências ao país como um todo. Por exemplo, a impossibilidade de aprovação de propostas de emendas constitucionais já em trâmite. E o problema todo não é a reforma da Previdência, que provavelmente já não iria passar, mas, por exemplo, a proposta de emenda constitucional que acabava com a prerrogativa de função de alguns parlamentares. Estava tramitando, né, dentre as propostas de emenda constitucional em trâmite no Congresso, existe aquela que traria alterações à chamada prerrogativa de foro ou prerrogativa de função. Então, assim, essas consequências, e como eu estou dizendo, o crime organizado e as situações do Rio de Janeiro vêm se alastrando, e não só no Rio de Janeiro, como em todos os outros estados, mas lá com uma visibilidade muito maior há muitos anos, há muito tempo. Não estou dizendo que não há necessidade de medidas, como já falei, mas a questão toda é, eu saio da autonomia do Estado e quem manda agora na segurança não é mais o governador do Estado. Então, percebam que a União, os estados, o DF e os municípios, não há relação hierárquica. Não temos relação hierárquica. Nós estudamos, inclusive, isso aqui. Quando falamos de poder hierárquico, eu disse que o poder hierárquico é interno, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, é importante a gente ficar atento, não só sobre o aspecto constitucional da intervenção federal, que é um tema que cai para vocês lá em direito constitucional, mas a fazer uma ampliação dessa interpretação, inclusive aqui também em direito administrativo, entendendo que a autonomia existente aqui é uma autonomia política, uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira, a gente sabe que na prática não é bem assim, e autonomia legislativa. Ou seja, os chamados entes federativos ou entes políticos, entes federativos ou entes políticos, eles possuem essas autonomias e, cuidado, porque somente eles possuem autonomia política. O que significa autonomia política? O chefe do Rio de Janeiro, o chefe do estado de Alagoas, o chefe do poder executivo é escolhido por sua respectiva população. Então, o chefe da União, o presidente, são escolhidos por nós, dos respectivos estados, pelas respectivas populações, dos municípios e no Distrito Federal. Por isso é que se afirma que eles possuem autonomia política. A autonomia política somente está presente na administração direta. Na administração indireta, que é objeto do nosso estudo da aula de hoje, nós não temos autonomia política. Aqui nós temos, aqui são chamados de entes administrativos. Eles possuem autonomia, mas a autonomia aqui é a administrativa, é a financeira. Como eu disse, esqueçam a prática, porque a gente sabe que financeiramente é uma ilusão, tá? As autarquias acabam por depender aí muito dos repasses do respectivo ente que a criou, como, por exemplo, as universidades federais. Então, há uma dependência na prática, você acaba tendo essa relação de dependência, mas juridicamente falando, eu tenho um orçamento próprio. As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas que fazem parte aí da chamada administração indireta, considerados entes administrativos. O ponto principal aqui é saber que a expressão autonomia política é somente para a administração direta. Não há que se falar em autonomia política na administração indireta. Não obstante, temos aqui também entes autônomos. Mas a autonomia é administrativa, a autonomia é financeira. Então, fiquem atentos a essa observação. Outra conclusão, só para a gente fechar o raciocínio, é que, ao se falar de autonomia,
significa dizer que essas pessoas jurídicas, todas elas, não há relação hierárquica entre estas pessoas jurídicas, mas apenas internamente. Dentro da União, eu tenho relação hierárquica. Dentro dos estados, eu tenho o exercício do poder hierárquico. Mas, entre a União e os estados, não há que se falar em subordinação e relação hierárquica, ok? Então, fiquem atentos a essa observação. Além disso, o que foi que nós vimos na aula passada e que a gente precisa retomar para prosseguir? A administração direta, que é formada pelos entes federativos, ou chamados de entes políticos, que é formada pela União, Estado, Município e DF, a Constituição diz o seguinte: olha, todos vocês, e aí cuidado, não é somente a União, tá? Já vi prova e já vi, infelizmente, apostila, né, dizendo e trazendo essa afirmativa que é equivocada. A administração indireta pode estar na União, pode estar nos estados, no DF e nos municípios, mas é claro que pela própria estrutura dos municípios, muitas vezes, esses municípios não têm condições de ter, digamos, filhos, ou seja, criar novas pessoas dentro da sua estrutura. Por óbvio, a gente enxerga a administração indireta muito mais presente na União e nos estados. Mas cuidado, tudo que eu for falar agora vale para a União, Estado, Município e DF. Todos eles poderão descentralizar a atividade administrativa. E aí vem a outra informação importantíssima, que é justamente a terminologia descentralizar e desconcentrar, que não são expressões sinônimas, tá? Então, quando eu falo de descentralização, existem várias formas de descentralizar. Mas o nosso foco de hoje é a descentralização, ou seja, a administração direta, criando através de lei novas pessoas jurídicas para compor aí a sua organização na administração. Mas cuidado, porque essa administração direta poderá também descentralizar mediante contrato, que é chamado pela doutrina de delegação. E aqui eu vou focar apenas em uma situação, porque é ela que geralmente é objeto de questionamento nas provas para a carreira policial, e CESP, tá, tem questionado isso e tem sido também lá um dos pontos do conteúdo programático, como, por exemplo, do concurso da PM Alagoas de 2017. Eu estou falando das concessionárias e permissionárias de serviço público. As concessionárias e as permissionárias, vou sintetizar aqui, tá? Vou abreviar aqui, de serviços públicos, vou botar só aqui, de serviços públicos, são formas de descentralizar a atividade mediante um contrato, onde eu vou delegar, eu vou conceder ou eu vou permitir que determinada empresa, uma empresa do setor privado, venha prestar aquele serviço. Então, por exemplo, a Veleiro é uma empresa de ônibus. É uma empresa de ônibus, uma empresa privada, mas ela presta um serviço público. Foi concedida a ela, mediante o procedimento licitatório prévio, que ela viesse a prestar o serviço público de transporte coletivo no município de Alagoas. Isso é descentralizar? É você transferir para outro a execução daquele serviço. O serviço público continua sendo da responsabilidade do município, mas ele não vai prestar diretamente, ele vai contratar alguém para executar esse serviço. Isso exige licitação prévia e na aula de serviços públicos nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas eu já quero que vocês assimilem a seguinte informação. Concessão e permissão de serviço público são formas de descentralizar a atividade administrativa.
E essa descentralização é feita mediante contrato administrativo, cujo nome, tá, é dado pela doutrina de delegação. Pode ser através de contrato ou de ato. Aí a doutrina também fala sobre isso. A gente vai aprofundar isso lá. Mas aqui eu estou diante do que se chama de delegação. Eu transfiro na delegação, eu transfiro a execução desse serviço público para um terceiro, para uma empresa privada, por exemplo, do transporte coletivo. Mas esse não é o nosso assunto de hoje, é apenas a informação que é importante que vocês já tenham em mente. O nosso assunto de hoje é entender que ao falar de administração indireta, eu também estou diante de descentralização. Só que nesse caso, a lei e todas as pessoas jurídicas que compõem a administração indireta foram criadas ou autorizadas à criação por lei. Não é contrato. Aqui não tem o que falar de contrato. Aqui é uma lei. Uma lei que vai criar ou vai autorizar a criação de novas pessoas jurídicas. Importante também a gente sinalizar que aqui todas as pessoas que compõem a administração direta possuem personalidade jurídica de direito público. O que isso significa, gente? Aqui, todas elas eu aplico o regime jurídico de direito público por completo. Todas elas têm personalidade própria e a personalidade é a personalidade jurídica de direito público. Na administração indireta, todas elas possuem personalidade jurídica própria, mas a gente vai ver que essas pessoas jurídicas que aqui estão poderão ser de direito público, como poderão ser também de direito privado. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. As fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Vamos lá. Todas estas foram criadas então eu vou criar ou autorizar a criação, depois eu vou explicar essa diferença, mas aqui eu não tenho um contrato, aqui é lei, ali é contrato, certo? O que vai acontecer? A administração direta, ela poderá contratar alguém, é descentralizar, mediante delegação, transferindo a execução desse serviço, transporte coletivo, como já exemplificamos. Mas a administração direta, ela pode colocar no mundo. O que eu quero chamar a atenção quanto a isso? As concessionárias e permissionárias não fazem parte da administração. Elas são contratadas. Já essas pessoas que aqui estão, elas fazem parte da administração, chamando-se de administração indireta, mas é administração. O que vai acontecer? A União, ela poderia até prestar diretamente, mas diante da grande estrutura que nós temos, o país enorme que nós temos, ela resolve, por exemplo, criar determinadas pessoas jurídicas de direito público para prestar o serviço de educação em nível superior. Então, no estado de Alagoas, ela vai criar uma pessoa jurídica só para isso no estado de Alagoas, a UFAL. Na Bahia, ela cria a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Ceará. Enfim, eu vou colocar no mundo estruturas, dando toda a estrutura inicial para determinadas pessoas jurídicas prestarem esse serviço. A UFBA, a UFAL, a UFSE, a Federal de Sergipe, a Federal do Ceará, fazem parte da administração, mas são
pessoas autônomas, entes administrativos, criados pela União, assim como os institutos federais. Então, eu vou criar institutos federais para a prestação do serviço educacional profissionalizante. A questão do ensino técnico profissionalizante. Então, Instituto Federal em Alagoas. Como eu vou criar uma pessoa responsável pela questão do meio ambiente. Então, eu crio o IBAMA. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, é uma autarquia. Assim como a Constituição também autoriza que venha se criar prestadoras de serviços públicos, dando-lhes personalidade jurídica de direito privado, a casal. Vou criar a casal, autorizar a criação de uma empresa e depois eu vou explicar essa diferença entre a expressão criar e autorizar. O que eu quero que vocês assimilem é a descentralização da administração direta para a administração indireta. Significa dizer que as pessoas jurídicas que compõem a administração direta, através de autorização legislativa, irão criar novas pessoas jurídicas com uma especialidade. Aqui eu tenho o chamado princípio da especialidade. Cada uma delas deverão ser criadas para uma atividade específica. Educação em nível superior, a questão do ensino técnico profissionalizante, a questão do meio ambiente, a questão do índio, a questão de ser uma agência reguladora e por aí vai. E por aí vai. Então, o princípio da especialidade está relacionado a isso aqui. Cada uma dessas pessoas jurídicas tem uma especialidade. Elas são criadas com uma finalidade específica através de lei e compõem a administração. Diferente das concessionárias e permissionárias que não fazem parte da administração. Essas aqui fazem. Fui eu que coloquei no mundo. E essas empresas, elas podem ser privatizadas? Podem, se tiver lei autorizando. Não é o chefe da União que vai chegar lá e vai dizer, olha, eu vou privatizar a Eletrobras. Ele vai ter que justificar. Ele vai ter que dizer por que ele está ali vendendo o filho que ele botou no mundo. É como se fosse isso. Eu até brinco com os alunos nesse exemplo aqui. Eu digo assim, olha, aqui são os filhos da União. Ela criou, ela colocou no mundo, então faz parte da família. Então, se eu vou dar meu filho para adoção, para outra família, se eu vou, entre aspas, vendê-lo, como acontece com a privatização, tem que ter uma justificativa. E não é o chefe. Se ela é criada por lei, eu só posso extinguir essas pessoas e só posso mudar a especialidade para a qual elas foram criadas mediante lei. Então, por exemplo, não é o Michel Temer, que vai privatizar a Eletrobras. É o Congresso Nacional. Ele vai mandar a proposta, vai dizer, olha, esse filho meu, Eletrobras, já não está me servindo para nada. Porque ele foi criado para prestar um serviço público, mas ele não está mais se sustentando. A autonomia financeira ele não tem mais. Eu estou tendo que ficar pagando as contas dele o tempo todo. Então, como está me dando prejuízo, eu quero vender. Eu quero botar a bola para frente. Ele pode fazer isso mediante decreto? Não. Ele pode fazer isso sozinho? Não. Ele só pode fazer isso se o Congresso Nacional, através da Câmara de Deputados, do Senado Federal, aprovar a venda dessa pessoa que faz parte da administração. Aí depende de como vai ser essa lei. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas assim, é saindo, elas vão sair, e aí pode sim estar aqui, como você queria já sinalizar. Ela sai da família e não é mais da minha família. Porque ela deixa de fazer parte da administração. Ela deixa de fazer parte da administração. A Eletrobras, por exemplo, em sendo privatizada, continuará prestando um serviço público, é bem provável, mas já não faz mais parte da administração. E se não tiver mais o contrato com a administração, não é contrato? Então ela pode deixar amanhã ou depois de prestar esse serviço. E seguir outra especialidade, porque aqui eu estou vinculada à especialidade para a qual eu fui criada, para a qual eu nasci.
Então, a Eletrobras aqui, ela foi criada com aquela especialidade. E ela não pode mudar essa especialidade. Tá? Mas ela deixando de fazer parte da família, ela agora está livre. Certo? Então, se eu crio por lei, eu só posso extinguir por lei. Tá? Então, se eu autorizo a criação por lei, eu só posso deixar de fazer, tirar daqui através de lei. Então, cuidado, não pode ser por decreto. Assim como eu não posso criar por decreto, eu não posso extinguir por decreto. Então, cuidado com o que a gente escuta na imprensa. O Michel Temer quer privatizar a Eletrobras. Quer. Ele mandou o projeto de lei para privatizar. Certo? Mas só vai acontecer a privatização se os nossos representantes do Senado e da Câmara aprovarem. Certo? E aí vem aquela questão de troca de favores, né? Aquela coisa, olha, eu estou querendo vender, eu tenho interesse em vender, então vamos aí fazer essa troca. Infelizmente é o que acontece muitas vezes na prática. E não analisar realmente o interesse público dessa alteração, porque é uma alteração muito séria. Por exemplo, só a título de curiosidade, a Vale do Rio Doce, que hoje só é a Vale, foi privatizada, sob o argumento de que ela era uma empresa que estava dando prejuízos ao poder público. A Vale é uma das maiores empresas do mundo e foi vendida a preço de banana. Até hoje, porque a nossa justiça é muito rápida, né? Tramita ação questionando a privatização da Vale. O que vai adiantar agora? Depois de quantos anos tem a privatização? Mas o governo ele pode tomar novamente, pode tomar posse da Vale. Se ele comprar, se através de lei for autorizada a lei, vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo para a gente ficar. Existe a sociedade de economia mista, que a gente vai ver depois, tá? O que é sociedade de economia mista? Eu tenho capital privado e capital público. Só que para ela fazer parte da administração indireta, tenho que ter 51% de capital público. Tem que ser majoritário, justamente. Então, a Eletrobras é sociedade de economia mista. O que quer o Michel Temer? Vender as ações da Eletrobras para deixá-la de ser administração indireta. Ele está dizendo, não vou deixar de ter participação. Então, ele pode continuar, ele que eu estou dizendo, a União, pode continuar tendo participação. Mas se ela já não tem mais 51%, não é ela que está no poder para as decisões aí, no comando, digamos, e ela deixa de fazer parte da sociedade de economia mista. Então, assim como eu posso vender ações e deixar de fazer parte da administração indireta, é possível que, através de lei, por exemplo, a Vale seja retomada a administração direta. Se a lei autorizar que eu venha, União, adquirir e comprar essas ações, tornando-se agora majoritária, e a lei trouxer essa personalidade para a Vale, é possível que isso aconteça. Raríssimo. Mas juridicamente, como você está perguntando, é possível? É possível. Juridicamente existe essa possibilidade da retomada, mas lembrando que tudo isso só é possível através de lei. Através de lei. Certo? Mas assim, eu quero que vocês entendam. Enquanto eu tiver 51% e fui criada, né, por lei, autorizada a criação por lei, que depois eu vou falar, enquanto eu tiver, quando eu for uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou empresa, Caixa Econômica, por exemplo, é empresa pública, ela faz parte da administração indireta. Mas nós tivemos, por exemplo, alguns bancos estaduais deixaram, né, foram privatizados, foram vendidos. O Baneb, por exemplo, foi vendido para o Banco Econômico e depois teve a questão do Bradesco. O Baneb, o atual Bradesco, comprou o Baneb, que era o Banco do Estado da Bahia. Não tem mais o Banco do Estado da Bahia. Ele foi vendido. Ele foi vendido para a empresa privada. Para a empresa privada. Através de lei, autorizaram a privatização daquele banco. Então, percebam. Essa questão das empresas a gente vai tratar daqui a pouco. Mas lembre-se, sendo pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, elas nasceram da União, Estado, DF ou municípios, e eu digo que houve descentralização. Não é privatização. Privatizar é sair. Na verdade, eu tenho a chamada desestatização. O que é desestatizar? Tirar da mão dos estados.
estados que eu falo poder público. Existem duas formas de desestatizar. Eu posso desestatizar privatizando, vendendo tudo, ou eu posso desestatizar concedendo ou permitindo à empresa. Exemplo, os aeroportos. Os aeroportos, muitos deles, a questão da concessão. Eu vou conceder por alguns anos. Vários anos, né? Tem contratos de 35 anos, de 30 anos, mas por alguns anos. E por ser contrato, de uma hora para outra, eu posso retomar. Eu posso retomar. Porque nesse caso, eu só estou desestatizando. Eu não estou privatizando. Porque quando eu desestatizo, quando eu concedo, é através de contrato. E eu posso, então, encerrar aquele contrato. Encerrando aquele contrato, eu retomo aquela atividade. Certo? Agora, o que você me perguntou em relação aqui. Para que eu retome uma empresa que deixou de ser administração indireta, eu vou precisar do mesmo processo de lei. Isso, eu vou ter que comprar as ações. E para comprar essas ações, eu vou ter que ter uma lei. Aqui, basta que eu encerre o contrato, porque eu só transferi a execução daquele serviço. Tá? Eu apenas desestatizei, eu não privatizei. Quer ver outro exemplo para vocês enxergarem isso e a gente continuar aqui? Aqui em Alagoas não tem, né? Mas na Bahia agora está a duplicação das BRs, nas rodovias. Vários trechos na Bahia foram duplicados, mas foi concedida para uma empresa. E aí eu tenho a cobrança de pedágio. Né? Aqui em Alagoas não tem a questão, e eu espero que não inventem também essa história de se cobrar pedágio. Né? Mas lá na Bahia aconteceu isso. Então, por exemplo, o município que eu morei um tempo no interior da Bahia, Vitória da Conquista, está sendo feita a duplicação, que era um grande sonho. Eu lembro que eu falei que capotei o carro, foi justamente nessa rodovia que agora está duplicada, que é uma rodovia assim, que é a BR-116. É uma rodovia extremamente densa, de muito caminhão, muita carreta, tal, aquela coisa toda. E eles estão duplicando. Mas de Salvador para Vitória da Conquista, agora eu tenho 5 pedágios. 5 pedágios. Daqui para Salvador, eu tenho só um pedágio, mas é um pedágio que é R$9. Imagine quem precisa passar direto. R$9, final de semana, R$9, que é na linha verde. Um trechozinho pequenininho, R$9 por aquela duplicação. Né? Por aquele trecho ali. Porque uma empresa... foi privatizada a BR? Não. A BR continua sendo da União, um bem público que é um bem da União. Mas foi concedida, juridicamente pelo menos, foi concedida a manutenção daquela estrada e a administração daquela estrada para uma empresa, através de um contrato. Amanhã ou depois, esse contrato pode se encerrar e não ter mais pedágio. Não tem mais pedágio, tá? Porque aí eu tenho aqui a concessão em permissão de serviços públicos. Ok, pessoal? Agora, olha só.